Bem-vindos ao Debate. Hoje a gente vai mergulhar em um dos maiores quebra-cabeças do Brasil atual. Por que uma parte expressiva da classe trabalhadora, o chamado pobre, vota na extrema-direita? É um fenômeno que vira de cabeça para baixo a ideia de que as pessoas votam apenas com o bolso. Nossa análise parte da obra O Pobre de Direita. Exato. E a questão que nos divide aqui é fundamental, né? O que está por trás dessa escolha? É uma busca por dignidade? Uma luta moral que se apoia em um racismo estrutural disfarçado que sempre existiu no Brasil? Ou estamos falando de algo mais imediato? Uma reação ao caos do dia a dia, à violência, à falência das instituições, onde a religião e a promessa de ordem se tornam um porto seguro. Isso. Eu vou defender que a chave está nessa dimensão moral. Para entender esse eleitor, a gente precisa olhar para as feridas históricas do racismo brasileiro, que hoje se manifestam de formas, assim, mais sutis, como o preconceito contra o nordestino, ou a ideia de que existe um pobre honesto e um pobre bandido. Já eu vejo de uma forma diferente. Vou argumentar que, embora o racismo seja um fator, a força motriz principal é uma busca desesperada por ordem, por pertencimento e por um código moral claro em um mundo que parece estar desmoronando. E nesse cenário, as igrejas neopentecostais não são apenas um detalhe. Elas são, para mim, o personagem principal da história. Para mim, a primeira coisa que a gente precisa, assim, abandonar é aquela ideia de que esse voto é irracional só porque vai contra o interesse econômico. Isso nunca explicou nada. O que realmente move as pessoas, no fundo, é uma luta por respeito, por se sentir alguém, sabe? A sociedade brasileira foi construída sobre um racismo que a gente gosta de chamar de cordial, mas que, na verdade, é silencioso e brutal. E ele evoluiu. Não é mais só a ofensa direta, o racismo escancarado do passado. Agora ele se disfarça de racismo cultural. A ofensa não é sobre a cor da pele, mas sobre o lugar da pessoa. É dizer que o Nordeste é preguiçoso enquanto o Sul é trabalhador ou que o pobre da favela é naturalmente delinquente. A máscara muda, mas a estrutura por baixo é a mesma. É por isso que o branco pobre, o remediado, adere a esse discurso. Ele se sente moralmente superior ao nordestino, ao negro, ao beneficiário de programa social. A extrema-direita apenas deu um megafone a esse sentimento, transformando uma busca por dignidade em uma arma contra o vizinho. Olha, eu concordo que a explicação puramente econômica não funciona. Mas eu discordo que a resposta principal esteja no racismo. Acho que a gente está olhando para o lugar errado. O que eu vejo como motor principal é uma sensação de abandono e caos. Pensa na vida da pessoa na periferia. O Estado não chega com saúde, com educação de qualidade, mas a violência chega. A corrupção é visível, os políticos parecem todos iguais, partidos, sindicatos, as velhas instituições que davam alguma segurança perderam a credibilidade. É um vácuo. E quem preenche esse vácuo de forma espetacular? O neopentecostalismo. A igreja oferece o que ninguém mais oferece. Primeiro, uma comunidade, um lugar para pertencer. Segundo, um código moral rígido, preto no branco, numa sociedade de valores fluidos. E terceiro, a teologia da prosperidade, que diz: você não nasceu para sofrer, você pode vencer na vida. É uma mensagem poderosa. Então, para mim, a adesão à extrema-direita não é primariamente sobre odiar o outro, mas sobre se agarrar a uma força que promete restaurar a ordem, defender a família e dar um sentido, um propósito para uma vida de muita dificuldade. Mas essa busca por ordem que você descreve não acontece no vácuo. Ela é direcionada por preconceitos muito antigos. As entrevistas no material que a gente analisou são a prova disso. Vamos pegar o caso de R. Rosler, o trabalhador branco do Sul que se orgulha de ser descendente de alemão. Ele não está apenas preocupado com a desordem, ele ativamente despreza os outros. Chama a colega indígena de bugra, se refere aos colegas negros como Schwarzelei, que é um termo alemão pejorativo para negrada, e diz com todas as letras que nordestino não gosta de trabalhar. A suposta superioridade dele é toda construída em cima de uma base racial.
Ok, o caso do Rosler é extremo, não dá para negar o racismo explícito ali. Mas a minha dúvida é, será que ele é a regra ou a exceção? Porque quando a gente olha para outras figuras, a motivação parece ser outra. Você diria que o discurso dele é o mesmo do Wanderson, o trabalhador evangélico que também é citado? Eu diria que são duas faces da mesma moeda. O Rosler expressa o racismo de forma direta, enquanto outros o internalizam de forma moral. Veja o Marcelo, outro entrevistado. Ele jura que não é racista, mas logo em seguida defende que a polícia tem que subir o morro matando todo mundo. Ele acredita em pseudociência, dizendo que brancos são mais inteligentes e negros são melhores em esportes. Para ele, o lema "bandido bom é bandido morto" foi o que selou seu apoio a Bolsonaro. A desordem que ele quer combater tem cor e tem endereço. É uma forma de higienização social que se fantasia de busca por segurança. Entendo seu ponto, mas acho que você está subestimando a dimensão do medo real e da insegurança. Para a maioria dessas pessoas, a questão não é a raça do criminoso, é o crime em si. É o medo de sair de casa e ser assaltado, é a sensação de que o Estado protege o bandido e abandona o cidadão de bem. E isso é o que as entrevistas com os evangélicos mostram de forma muito clara. O Wanderson, que eu mencionei, comemora a expansão das igrejas no bairro dele. Por quê? Nas palavras dele, porque significa menos bares, menos gangue, menos violência. A preocupação dele é concreta, é com a segurança da rua onde ele mora. Mas quem ele enxerga como gangue? Quem ele associa à violência? É aí que o racismo estrutural opera. Acredito que para ele é quem está atirando, quem está vendendo droga na esquina dele. É uma questão funcional, não racial. Olha o Ederson, outro entrevistado. A grande crítica dele é aos direitos humanos, que na visão dele protegem muito o ladrão. O problema dele é com um Estado que ele percebe como fraco, que não consegue impor a lei. A extrema-direita não oferece a ele uma teoria racial, oferece a promessa de um Estado forte, que vai colocar ordem na casa. É uma resposta direta a uma angústia real. Mas essa resposta se apoia em estigmas. E é aqui que o papel da religião se torna, a meu ver, mais complexo. Eu não estou convencida de que a igreja é só esse espaço de acolhimento. Na prática, o neopentecostalismo muitas vezes funciona como uma ferramenta para o que a gente pode chamar de branqueamento simbólico. Ou seja, o fiel negro ou pardo é incentivado a adotar os valores e preconceitos da elite branca para se sentir socialmente aceito, como uma forma de ascender moralmente. Ele se afasta de suas próprias raízes para se encaixar. O que você quer dizer com se afasta das próprias raízes? A Igreja Universal, por exemplo, construiu parte de sua expansão em cima da demonização das religiões de matriz africana. O Chuta que é Macumba não é só um bordão, é um projeto teológico e político. O fiel negro que adere a isso está, na prática, negando uma parte fundamental da sua própria herança cultural e ancestral para ser aceito nesse novo grupo. O Wanderson é o exemplo perfeito. Ele é negro, de origem nordestina, mas adota todo o pacote. É contra cotas, é contra pautas LGBTQ+, e chegou a dizer que votaria no lado branco. Ele se dissocia de todos os grupos que a sociedade marginaliza para tentar se salvar individualmente. A igreja não só valida isso, como cria a realidade paralela que justifica essas posições como sendo a vontade de Deus. Eu acho essa visão muito redutora. Você está dizendo então que a fé de milhões de pessoas é, no fundo, uma manifestação de racismo internalizado. Para mim, a igreja é, antes de tudo, uma rede de apoio. É o que os sociólogos chamam de capital social. Em lugares onde não tem mais nada, a igreja oferece ajuda mútua, contatos, organização. Seu papel construtivo é inegável, e isso vem antes da política. O livro traz o depoimento do Jefferson, que é um crítico da manipulação política nas igrejas, mas ele mesmo admite, e a frase é fortíssima: "Eu me tornei gente por causa da igreja. A igreja o tirou das drogas, apoiou seus estudos. Qual outra instituição fez isso por ele? Nenhuma." Isso é verdade, o papel de assistência real. Mas a que custo? O custo é um conservadorismo moral que, na maioria das vezes, não é simplesmente imposto de cima para baixo. É uma resposta genuína de uma comunidade que sente que seus valores estão sob ataque.
A defesa da família tradicional, por exemplo, para nós no debate intelectual pode parecer uma pauta abstrata. Mas para quem vive na periferia, a família muitas vezes é a única rede de proteção que existe. Quando eles veem o debate sobre pautas de gênero na TV, muitos não enxergam como uma luta por direitos, mas como uma ameaça real à única estrutura que o sustenta. É uma busca por coesão e estabilidade, não primariamente por preconceito. A Marluce, outra entrevistada, diz que a igreja ajudou a desenvolver perfil de liderança, a se organizar. São habilidades práticas para a vida. Base de manipulação política muito sofisticada e que nem é originalmente brasileira. O que vemos no Brasil segue um manual, uma cartilha de revolução conservadora que foi testada e aprovada nos Estados Unidos. A obra detalha isso. O financiamento de bilionários como os irmãos Koch para criar think tanks de direita, a estratégia de fake news e polarização de Steve Bannon, a manipulação de dados pela Cambridge Analytica, tudo isso foi importado. Mas como isso se conecta com o eleitor da periferia? Ele não está lendo sobre os irmãos Koch? Não diretamente, mas ele é o alvo final. O antipetismo, por exemplo, foi uma campanha orquestrada. A mídia tradicional martelou a tecla da corrupção por anos, e as redes sociais radicalizaram esse discurso. Criou-se um bode expiatório perfeito. A culpa pela sua vida difícil não é da desigualdade histórica, da concentração de renda, do sistema financeiro. A culpa é do político corrupto personificado no PT. É uma farsa moralista que desvia a atenção dos problemas reais e serve para manter os privilégios da elite. A dinâmica interna que você descreve, de descontentamento, foi capturada e direcionada por essas forças externas. A raiva era genuína, mas o alvo foi escolhido a dedo. Desculpe, mas eu simplesmente não compro essa ideia de que foi tudo uma grande conspiração importada. A influência externa só funcionou porque encontrou uma floresta seca e pronta para pegar fogo. O descontentamento era genuinamente brasileiro. O antipetismo não foi só fabricado, ele se alimentou de uma percepção real e cotidiana de corrupção. As pessoas viram os escândalos. A fala da Marluce é emblemática. Desde que o Lula foi preso, eu não voto mais no PT. É uma decisão baseada num fato que, para ela, é um marco moral definitivo. Ou o Matheus, jovem universitário cujo apoio à Operação Lava Jato é total. Mas a Lava Jato também foi seletiva e teve seu viés político explorado à exaustão. Pode ter tido, mas a percepção popular não foi essa. Para eles, era a primeira vez que peixes grandes estavam sendo presos. E a crítica ao Estado não é só uma ideia abstrata de think tank, é a experiência diária. O mesmo Matheus reclama da universidade pública desorganizada, da ineficiência, do clientelismo que ele vê de perto. A extrema-direita não venceu por ser um fantoche de interesses americanos. Venceu porque soube se posicionar como o outsider, o antissistema. Ela personificou a revolta contra tudo isso, falando a língua do povo e prometendo ordem onde as pessoas só viam e sentiam o caos. Essa conexão é muito mais poderosa do que qualquer estratégia de Bannon. No fim da nossa conversa, para mim fica ainda mais claro que a gente só consegue entender esse voto se formos além da superfície da desordem ou da economia. É preciso mergulhar na psicologia de uma sociedade moldada por séculos de racismo e humilhação. A busca por valor, por reconhecimento é humana. O problema é quando essa busca leva à adesão a um discurso que oferece um inimigo fácil, o negro, o nordestino, a minoria, para que você possa se sentir superior, mesmo que sua vida continue difícil. As táticas modernas de manipulação não criaram esse sentimento. Elas apenas encontraram essa ferida antiga e jogaram sal nela. Já para mim, essa discussão reforça que, embora a herança do racismo seja inegável, as preocupações mais urgentes e imediatas são os motores mais potentes. A busca por segurança na esquina de casa, a necessidade de uma comunidade que te acolha quando o Estado te abandona e a procura por um código moral que dê sentido à vida. As igrejas evangélicas foram geniais em oferecer um pacote completo que atendia a todas essas demandas.
a extrema-direita venceu não só por explorar velhos preconceitos, mas por se apresentar como o único projeto de restauração da autoridade e dos valores em um país que, na percepção de milhões de pessoas, estava completamente à deriva. Fica evidente que as duas perspectivas revelam camadas diferentes de um fenômeno extremamente complexo. A luta por dignidade moral e a busca por ordem prática podem, na verdade, ser duas forças que se alimentam mutuamente, criando um cenário político tão desafiador. Exato. E fica o convite para quem nos ouve, a obra que baseou a nossa conversa é um material riquíssimo que mostra que não há respostas fáceis. Para entender o Brasil de hoje, é preciso olhar de perto para essas feridas sociais, essas angústias e para as forças políticas que aprenderam a capitalizar em cima delas.